Boa noite. Tá me ouvindo bem? Boa noite, Núbia. Pessoal, só me informa por gentileza se vocês estão me ouvindo perfeitamente. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Dani. Boa noite, Bruna. Obrigada, Núbia, pelo retorno do áudio. Só esperar a nossa convidada chegar para a gente iniciar. Boa noite, Dara. Boa noite, Núria. Enquanto eu espero a nossa convidada chegar, se vocês puderem nos auxiliar, clicando no coraçãozinho, quanto mais vocês clicarem no coraçãozinho, mais nossa live chega a mais pessoas para assistir. Então, enquanto ela chega, por gentileza, se vocês puderem ir clicando no coraçãozinho, para mais pessoas poderem ter acesso a esse conteúdo de hoje, que vai ser muito importante para todos. Lohane, se você estiver aí, me dá um ok para a gente começar, por gentileza. Boa noite, Dalila. Boa noite, Bruna. Boa noite, Gabi. Quem estiver na live, gente, e pensar que tem alguma pessoa que vocês conheçam que mereça estar nessa live, que vocês sabem que tem dívidas, ou que não dorme tranquilo, ou que perde noite de sono, manda no aviãozinho aí a nossa live para outras pessoas que vocês conheçam, para a gente tentar ajudar essas pessoas, que às vezes com o que a gente falar aqui, essa pessoa consegue sair das dívidas e ter uma vida mais tranquila. Então, antes da gente começar, distribui aí a nossa live, envia esse aviãozinho para várias pessoas e clica no coraçãozinho para a gente atingir o maior número de pessoas. A Lohane chegou, vou só convidar ela aqui. Lohane, te convidei, se você puder aceitar. Boa noite, Lohane. Oi, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Tô bem, graças a Deus. E você? Estou ótima também agora falando com você, com esse sorriso maravilhoso. Acho que travou, voltou? Lohane, você está me ouvindo? Estou ouvindo você. Está me ouvindo? Sim, estou sim. Sua internet está travando? Está tudo ok? Então vamos começar? A minha tá ok aqui. Então vamos lá. Bem-vindos ao Namarra Cast, onde você aprende a dominar suas finanças de uma vez por todas. Quer livrar das dívidas, dormir tranquilo e ser mais feliz? Aqui nesse novo quadro nosso Namarra Cast, eu vou te ensinar na marra que isso é possível. Eu sou Nayara Marra, para quem não me conhece. Tem várias pessoas novas no meu Instagram. Então, eu sou educadora financeira, sou especialista em quitação de dívidas e há 20 anos, desde que eu ingressei no mercado de trabalho, eu já auxilio os meus colegas de trabalho como sair das dívidas de uma maneira melhor, pagando menos juros, dando menos dinheiro para o banco. E a nossa convidada de hoje é a Lohane, e eu gostaria que você se apresentasse, Lohane. Oi, oi, oi. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lohane, eu tenho 25 anos. Sou casada com o Bruno, mãe de um príncipe de 3 anos chamado Felipe. Sou empresária, tenho uma loja de utilidades da linha do lar. E é isso.
É um prazer, é uma honra ter sido convidada pela Nayara para estar aqui, né? Para falar um pouquinho para vocês do meu testemunho, da minha história. E porque eu falei para ela que eu quero que todas as outras pessoas sintam o alívio que eu senti quando eu sentei na mesa dela. Quando eu convidei a Lohane, eu queria justamente que ela passasse para vocês essa trajetória que ela teve desde a depressão, né, Uhum. Lohane? Até as noites de sono tranquila que você teve depois que você conseguiu enxergar o seu problema e conseguiu sair dele. Lohane, como que você decidiu a trabalhar com utilidade doméstica? Me ensina como que você escolheu esse ramo para a sua vida, da sua empresa hoje. Anos atrás, o meu marido já trabalhava como representante nessa área e eu trabalhava como CLT. E aí o meu filho, aconteceu de eu engravidar, meu filho nasceu e eu me senti perdida, porque eu queria ter mais tempo, né, com o meu filho e eu não sabia por onde começar. E eu sempre gostei de itens de casa, eu sou apaixonada por tudo que é de casa, mesa posta e afins. E aí foi onde foi surgindo a ideia. Primeiro eu comecei trabalhando com o meu marido, ele tem um atacado, então eu ia auxiliando ele. E depois eu decidi fazer as minhas próprias vendas online. Então, assim, a pessoa comprava de mim, comprava de mim, eu fazia o pedido, chegava com 7 dias, então não era pronta entrega. E depois surgiu a oportunidade de abrir a loja aqui no Ipanema e bem dado tudo certo, graças a Deus. Que bom, né, Lohane? E hoje você está feliz com a sua loja. Estou muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Ô, Lohane, me conta por gentileza para o pessoal, por que que você precisou procurar um especialista financeiro e como que foi esse encontro quando você decidiu procurar ajuda pela situação que você estava passando? Bom, eu estava passando por um momento muito delicado, que foi do meu marido não estar recebendo as comissões dele, que ele deveria receber. Começou a atraso de pagamento para ele e tinha que dar o meu jeito. Então, nisso surgiu. Claro, né? Indica, na área também indica começar com capital de giro. Mas eu comecei com o que eu tinha, sem capital de giro, sem muita mercadoria, a loja era extremamente pequena. E aos poucos foi crescendo, só que quando a gente cresce, como eu nunca havia trabalhado nessa área de empresária, eu não sabia como organizar. Então eu estava literalmente empurrando com a barriga, não estava tendo muita organização, e aí foi onde vieram as dívidas por falta de organização e disciplina. E eu me vi completamente perdida, e foi onde eu entrei em depressão, porque eu não conseguia pagar as dívidas. E aí eu vi a Moni Magnífica, fiz um curso com ela. Ela me indicou a Black. Aí eu entrei por curso da Black e ela me apresentou a Nayara. Só que nesse meio tempo eu tinha deixado a loja, assim, sabe? Não tinha organização, eu não tinha disciplina, eu não tinha rotina, que esses são os pilares, né, para a empresa dar certo. E é tudo na vida, não é só o PJ, é a pessoa física também. Não estava tudo desorganizado e foi onde eu adoeci. Parece que quando as coisas não dão certo, a gente começa a adoecer, adoece quem tá do lado. Meu filho adoeceu, a gente se viu assim, num beco sem saída. E aí eu pensei, ah, vou tentar com a Nayara e ver se vai dar certo, porque eu tava sem opção, eu não conseguia ver com clareza como que eu ia resolver a situação. E aí, quando eu sentei na mesa da Nayara, e ela falou assim, não, calma, você vai fazer isso, 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 isso. Parecia assim, ficou tão fácil a hora ela me explicando que eu falei assim, não, gente, não tem cabimento. E aí foi onde, graças a Deus e a ela, consegui reorganizar tudo no lugar. Ô, Lohane, quando você falou aí na sua resposta que você se sentiu perdida, é, e depois que você falou que você entrou para a mentoria, o quanto você acha que é importante você estar entre pessoas que pensam da mesma forma que você? Extremamente Igual importante. você. Pode falar, desculpa. Não, é justamente isso, assim, porque você falou no início que você se sentiu perdida, né?
que quando você se sentiu perdido, você entrou para a mentoria da Mone primeiro, né? Uhum. E que você estar entre essas pessoas foi importante para você tomar a decisão, para você se sentir que você realmente estava perdido e querer mudar. O quanto você acha que isso é importante? Nossa, 100%. A ambiência, o segredo está na ambiência. Então, eu vivia num ambiente em casa fechado, em depressão, vinha trabalhar, né? Porque eu tinha que trabalhar para poder vir o dinheiro para poder pagar as contas e não dava para pagar. Então eu surtei, entrei em depressão mesmo. E aí foi onde eu conheci, entrei na mentoria e a ambiência, o segredo está praticamente na ambiência. Então eu comecei aí na mentoria e eu via que pessoas bem alta astral, cabeça de empresária mesmo, e a gente trocava ideias, né, fazendo network, e aí eu via que cada uma ajudava a outra. E eu via que assim, que a base mesmo é a organização e a rotina. Eu via que todos tinham a organização. E que cada um tinha a sua dificuldade, mas que lá foi tudo diagnosticado e resolvido. E isso é importante, Lohane, porque quando a gente pensa que, por exemplo, a pessoa que fala assim, ah, eu quero parar de beber. Mas se ela continuar andando com pessoas que bebem, é muito difícil ela parar de beber. Muito. A mesma coisa quando as pessoas falam, por exemplo, eu quero emagrecer. Uhum. Se você só sai com pessoas que comem muito, que têm um estilo de vida que bebe muito, você nunca vai conseguir emagrecer. E a mesma situação é para sair das dívidas, né? Se Uhum. você está entre pessoas que têm dívidas e que compra muito, que é consumista, você nunca vai conseguir sair das dívidas. Então, essa ambiência que você falou, realmente ela é muito importante. E esse se sentir perdida, ele é justamente por isso. Às vezes você já tinha um pensamento que você podia mais do que aquilo, mas às vezes o seu redor, as pessoas que você convivia, não tinham a mesma percepção que você. Então, Sim. quando você fala se sente perdida, não sei se eu estou errada, você me corrige por gentileza se eu tiver. Não, tá certo. Às vezes é também por esse motivo, Uhum. né? Que você às vezes queria dar um passo a mais e não Uhum. conseguia justamente pela ambiência que você estava vivendo Sim. antes, né? Sim. E o segundo ponto que você falou na sua resposta, Lohane, é que eu consegui enxergar em você, eu consegui enxergar a sua alma. Explica para Foi. mim, por gentileza, o que que você se sentiu assim? Por que que você se sentiu assim? Que eu consegui enxergar a sua alma. Você me falou com muita transparência, muita clareza. Geralmente, quando a gente pensa em educadora financeira, vem aqueles números, né, que a gente não consegue identificar, ou mentorias também, que a gente pensa assim, nossa, uma pessoa tão. Que realmente é uma pessoa tão grande que a gente fica um pouco sem graça. Eu tinha medo de chegar e falar assim com você sobre as dívidas e você falar, olha, larga, não tem como, fecha as portas, não vai dar certo. Eu morria de medo. E quando eu Eu tô rindo, é porque quando você fala a palavra medo, porque várias pessoas me falam assim, nossa, você fala tão sério nas redes sociais que eu tenho medo até de sim, te falar oi. eu tinha esse medo também. Eu pensava assim, gente, ela é Mas eu não tão sou assim, grande. não. Eu tenho, nossa, como é que eu vou falar pra ela chegar e falar assim? Porque eu sou muito espontânea. Eu não sou assim muito, sabe? E aí eu falei assim, nossa, como que eu vou chegar e conversando na Nayara? E eu ficava morrendo de medo também, da seriedade, de falar assim, não tem como, não tem o que fazer, fecha essas portas. Morri de medo, porque é um sonho. A loja aqui pra mim é um sonho. E aí, quando eu conversei com você, você me explicou com clareza, falou, não, calma, tem como resolver, me explicou da forma certa como que resolvia, encaixando todos os tópicos. Nossa, foi a mesma coisa tirar com a mão nas minhas costas, foi um alívio. Então, assim, Lohane, o que é importante a gente pensar? Que nós, como especialistas, a gente tem que realmente enxergar qual que é a dor do cliente que eu estou atendendo. Porque às vezes você fala assim, ah, eu tinha medo de chegar até você. E nem sempre o que está na rede social é o que realmente é. Porque às vezes, assim, essa seriedade que eu demonstro na rede social não é porque eu demonstro, é porque eu sou assim. Eu falo mais firme, mas não quer dizer que eu não sinta a dor de quem eu estou atendendo, entendeu? Uhum, E que eu não faça de tudo para realmente o que você falou, enxergar a alma de quem eu estou atendendo e querer ajudar essas pessoas. Porque, uhum. como eu te falei desde o início, todo mundo merece ter uma vida abundante. E eu falo Sim, isso sempre. Eu já contei a minha história aqui várias vezes, então várias pessoas que me seguem já conhecem a minha história. Eu sempre vim de família humilde e por decisões que eu tive durante a minha vida toda, graças a Deus, hoje eu me considero que eu tenho uma vida muito abundante.
Então, assim, eu sei que todo mundo é possível ter essa vida. Com Uhum. hábitos, com pequenos hábitos, com escolhas corretas, é possível a gente chegar a esse ponto de ter uma vida abundante. Então, assim, quando você fala que eu enxerguei essa dor, eu acho que é justamente por isso. Eu me coloco no lugar das pessoas sempre que eu estou atendendo. E aqui a Yara tá falando que já foi na sua loja hoje, que você é muito educado e excelente atendimento, Oi, viu? Yara, muito obrigada. Fico muito feliz, viu, com esse comentário. Obrigada. E é por isso, Lohane, que eu acho que o meu método de atender, ele gera resultado, justamente por eu me colocar na pessoa que eu estou atendendo. Quando Uhum. você falou aí que eu enxerguei a sua alma, eu fiquei curiosa, mas é justamente isso, que eu consigo me colocar na situação do outro. Porque Exatamente. eu sei que quando a gente tem dívida, Uhum. realmente é uma situação desesperadora, né? E É, às vezes dar esse primeiro passo que é o mais difícil, que as pessoas às vezes não têm essa coragem de dar o primeiro passo para resolver o problema. sim. É, a gente fica com E quando você vergonha, a gente fica. fala, Lohane, que você estava, me dê um exemplo do seu dia a dia assim que você se sentia perdida com a situação que você estava vivendo em relação às suas dívidas. Foi quando eu olhava assim, com a desorganização. Aí o meu marido falava assim: ah, o fechamento de caixa deu quanto? Aí, como eu já estava bem surtada, assim, né? Aí eu não falava, não sei. E aí eu pagava a conta e não via lucro. E parece que eu pagava e continuava a dívida ali. Ela ficava ali ou só crescia, porque à medida que a gente não vai pagando, vai aumentando, né, os juros. E aí eu não sabia o que fazer. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? É a primeira vez que eu passo por isso, eu não sei como que eu vou reverter a situação, nem sei se tem solução. E aí foi isso mesmo, da falta de controle, de ter que efetuar os pagamentos, não conseguir, não ver. Eu literalmente não via o dinheiro. Eu vendia bem, mas não via o dinheiro. Você vendia bem e não conseguia ver onde que estava o lucro e os Não, problemas da sua empresa. não via. Eu não conseguia visualizar nada. Nada, nada, nada. Se perguntasse o que, que aconteceu, eu não sabia responder. Oi, pode falar. E aí eu tenho um quadro de depressão que já é de muitos anos, então eu não consegui controlar. A depressão e a ansiedade é um assunto muito sério e é uma coisa que foge do controle da gente. E quando foge do controle, a gente quer largar tudo, quer tirar aquela dor, a gente quer sumir. E eu, literalmente, tava desse jeito. Eu não queria vir pra loja, eu queria me fechar dentro de casa e ficar ali. Só que eu sabia que não ia adiantar. Eu tinha que enfrentar esse medo, eu tinha que enfrentar essa vergonha, porque a gente fica com vergonha, para poder resolver a situação. Eu não sabia, fiquei perdida, não sabia o que fazer ou por onde começar. Quando você fala em surtar, Lohane, que você já vinha com depressão há muito tempo, quando você abriu a sua loja, você já estava com depressão? Ou você já estava com a depressão equilibrada quando você abriu ela? Quando eu abri a loja, eu estava com ela equilibrada. De acordo com você foi entrando em dívida, Isso. você foi ficando pior, e esse surtando que você fala é quando você sentiu que a sua depressão piorou, o seu Isso. quadro depressivo. Porque a gente começa com uma expectativa alta, né? Tudo que a gente começa na vida, a gente começa com expectativa alta. Então, aí, na medida que foram acontecendo os desafios, eu fui desanimando e fui ficando sob pressão, não me sentia bem, e aí eu via que eu que tinha que resolver. Então, eu fui me vendo num beco sem saída e foi onde a depressão veio. E eu lembro, Lohane, que a diferença do nosso primeiro encontro e do nosso último encontro, né? Você lembra como Nossa, eu é que só foi o nosso primeiro encontro? lembro. Eu só chorava, eu custava falar de tanto que eu chorava. Porque eu não sabia nem como transmitir em palavras o que eu estava passando, guardando para mim mesma e eu estava perdida completamente. Mas depois a gente foi com calma e a gente conseguiu resolver todas as situações, né, Lohane? Graças a Deus. Graças a E o Deus. nosso último encontro foi lindo. Depois eu falo pro pessoal que no nosso último encontro, depois vocês procuram no meu Instagram lá, eu até pedi a permissão da Lohane, que
no final eu gravei o finalzinho dela falando do nosso último encontro. Eu falando para ela que o tanto que eu estava feliz de ver ela sorrindo, porque várias vezes eu vi ela chorando. Então, assim, não tem nada que paga, né, Lohane? De Não. saber que você superou, que você conseguiu sair das dívidas e ver você com aquele sorriso do nosso último encontro, e eu vou guardar para sempre. E foi muito bom te atender nesse tempo que eu te atendi. Lohane, quando você fala do seu relacionamento com seu esposo, eu não sei se você tem esse dado, 57% dos divórcios do nosso país, do Brasil, são feitos por contas de problemas financeiros. Então, assim, várias pessoas, elas separam famílias, elas terminam relacionamentos justamente pela questão financeira, para você ver o quanto isso é prejudicial não só para a pessoa que está vivendo essa situação, né, mas para uma família toda, que às vezes por falta de planejamento, ela entra num ciclo de dívidas e se ela não resolver esse problema, esse ciclo só vai aumentando, né? A gente costuma falar que a bola de neve, quando ela não é resolvida, ela só vai aumentando, 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 e isso chega a término de relacionamentos que destroem uma família toda justamente por falta de planejamento financeiro e pelas dívidas que o casal tem, que eles não conseguem entrar em um comum acordo e acabam preferindo separar do que resolver a situação, né? Do que assumir a responsabilidade e a situação do que elas estão passando. Lohane, e você disse várias vezes a palavra medo, que você tinha medo de resolver o problema que você tinha. Por que você tinha medo de assumir esse problema da dívida que você contraiu, né? Porque na verdade você não tinha antes de abrir a loja. Então Uhum. as pessoas, elas, eu costumo dizer, Lohane, nos meus atendimentos, que as pessoas, elas não são endividadas, elas estão Uhum. endividadas, porque as pessoas, quando elas têm dívidas, elas fecham o problema e focam só na dívida. Eu falo isso sempre. E enquanto você estiver focado só na dívida, as pessoas não conseguem ver ao redor dela como que eu vou solucionar aquele problema. Então, assim, e você fala que o medo é justamente, eu acho que isso, né? As pessoas enxergam só a dívida e Uhum. tem medo de enxergar ao redor como que eu posso fazer para solucionar aquele problema. Quando Sim. você fala desse medo, o que que você sentia na Era verdade? o medo. O que que você enxergava o tamanho desse medo? Era o medo de não conseguir resolver, a vergonha também, né? Porque não adianta falar, a gente fica com muita vergonha de pensar assim, poxa, o que que eu fiz? Onde foi que eu errei? O que que eu fiz? As demais coisas, igual você falou que estava acontecendo. Então a gente acaba machucando quem tá do lado, né? Isso acontece muito. E eu estava com muito medo de não conseguir resolver a situação. Sempre quis procurar ajuda, mas eu ficava com aquele medo de talvez não conseguir solucionar e também de ficar com aquela dívida o resto da vida. E como você falou anteriormente, Lohane, eu acho que a frustração, ela conta muito também, né? Porque Uhum. igual você disse, você entra com expectativa muito grande. E essa taça é da sua loja? É, Faz propaganda da sua taça aí, Lohane, olha o que você gente, tá bebendo, ó. R$ 20 só essa taça. Ela é super boa. Olha que linda que ela é. Elegante. E quando você fala dessa frustração, Lohane, eu acho que é justamente isso, né? Junta o medo com a frustração que você tem e acaba que você não assume nem para você mesmo, né? Aquele problema Isso. que você está. E é mais difícil ainda você querer procurar ajuda devido a isso. Tanto a frustração quanto o medo que você tem. Sim, isso mesmo que aconteceu. Lohane, você consegue descrever para as pessoas o antes e o depois? A Lohane antes de passar pela minha consultoria e a Lohane depois de passar pela minha consultoria? Eu falo de estado emocional mesmo, além de se livrar das dívidas. Ai, o pisciano, gente, pisciano só chora. Antes, igual, repetindo, eu me via completamente perdida, achava que não tinha solução, morrendo de medo de entrar em reunião com a Nayara e ela falar que não tinha, realmente não tinha solução, por não saber por onde começar. Eu olhava para o meu filho e eu pensava, meu filho não pode ter um futuro assim, ele tem que ter um futuro garantido. Não sei se a maioria que estão aqui na live são mães, mas a gente, quando se torna mãe, a gente, nossa, move rios e fundos pelos nossos filhos. Então eu olhava para o meu filho e pensava, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso mudar, porque ele precisa de mim e eu preciso cuidar de mim para ficar bem, para cuidar dele.
E também o meu marido também é a mesma forma, porque as mulheres são os pilares. A gente é pilar da nossa casa, no estado emocional. A gente tem que ser bem firmes no estado emocional para a gente ser o pilar dos nossos maridos, dos nossos parceiros. E, e quando foi na primeira reunião, primeira reunião com a Nayara, eu só chorava porque eu pensava assim, eu já passei por tanta coisa nessa vida. Igual eu falei, minha história não foi igual da maioria das pessoas, eu não vim de uma família tradicional. A minha infância, eu não tive infância com os meus pais, minha infância foi em orfanato, já passei por tanta coisas. E eu pensava assim, gente, tomara que seja mais uma, mas será que vai ser só mais uma mesmo? E quando você me analisou, me mostrou a situação com clareza e os tópicos para resolver, que eu vi que tinha saída e que tudo tem saída. Só tem saída se a gente for na pessoa certa, na pessoa que tem os instrumentos certos para poder direcionar a gente. E no último encontro, com o que você me passou, quando a gente abriu e viu tudo que você analisou, me ajudou e que eu consegui fazer, a hora que você falou assim, Lohane, você conseguiu pagar muito mais do que o planejado, eu não tinha percebido aquilo. A hora que você falou que eu analisei, eu fiquei assim, realmente. E, e, e a questão financeira, igual a Júlia falou, desestrutura toda a nossa vida. Toda a nossa vida. O casamento fica abalado, tudo fica desgastado. O meu ficou desgastado, sim. E aí a gente, né, é onde, como eu expliquei, nós mulheres temos que ser o pilar emocional dos nossos maridos. Então eu rezei, pedi muito a Deus, fiz a mentoria com a Nayara, né, educação financeira com a Nayara, e foi onde as coisas começaram a ficar tudo no lugar. Porque o que a gente aprende, a gente transmite para eles. Meu marido, ele não é positivo, ele é uma pessoa muito pessimista, ele não vê o lado positivo das coisas. Eu comecei a conversar com ele, ele começou a ver o lado positivo das coisas, gostou da organização também. Ele falou assim, nossa, legal, gostei. Até ele mesmo depois vai querer fazer a consultoria com a Nayara. Ó, que bom, Então é muito Lohane. importante isso, muito importante. Então, do primeiro encontro que eu me sentia totalmente perdida, não sabia o que fazer, para o último encontro com a vida mais organizada e pronta para enfrentar, que com a pessoa certa, a oficial Casal Real perguntou, Lohane, você quebrou o ciclo de uma pessoa? Diz, eu acredito que eu venho quebrando esse ciclo ainda. Não é uma coisa fácil. A gente sabe que não é, a gente não elimina uma dívida da noite pro dia. Então, são técnicas trabalhadas. A Nayara sabe muito melhor falar disso do que eu, sobre o ciclo da escassez. Assim, acredito que eu venho lutando e que vem dado certo. Eu quebrei o ciclo que eu tenho certeza que eu quebrei foi de. Eu me emociono a falar, mas foi da minha mãe biológica. Ela usava muita, ainda usa muita droga. Eu quebrei o ciclo de drogas, eu quebrei o ciclo de família de separação, eu quebrei o ciclo de prostituição, eu quebrei o ciclo de tudo que eu vivia da minha infância para uma adulta com uma família, graças a Deus, uma família abençoada, que a gente conseguiu passar por esses desafios e vamos passar por muitos mais desafios ainda mais unidos, porque eu acho que na questão financeira, quando acontece isso e a gente consegue sair dela, consegue se levantar, parece que os novos desafios a gente consegue passar por ela com mais união. A gente olha para o nosso parceiro com mais amor, com mais compreensão, com mais empatia, porque não é fácil, não é fácil. É um dos pilares mais difíceis do casamento, é o financeiro. É justamente por isso, Lohane, que desde o primeiro encontro que a gente teve, eu te falei que o financeiro, ele lida com todos os ciclos da sua Uhum, vida. Ele tem relação com a sua saúde, uhum, porque quando você tem um financeiro bom, você consegue cuidar da sua saúde, você consegue cuidar da sua alimentação, você consegue ter uma atividade física que te ajuda na alimentação, te ajuda no sono, te ajuda no ganho e no perca de peso. Então, a vida financeira te ajuda com a sua estrutura de família, porque às vezes ninguém gosta de viver só na rotina, você tem que passear com seu marido,
Você tem que sair, você tem que viajar com seu filho, você tem que ter tempo para passear com ele. Você só consegue tempo para fazer isso se a sua vida financeira estiver em ordem. Então, não Uhum. que ela seja a mais importante, mas ela, infelizmente ou felizmente, ela influencia todos os ciclos da vida. Então, e desde o início, eu acho que você vai lembrar disso, que eu te falei sempre de, não é, a gente não trata só a parte financeira, né? A Aham. gente acaba se tornando amiga, psicóloga, tudo. Então, assim, eu sempre te falei dessa questão da sua família, quando você me falou da sua família, que a gente não escolhe a família que a gente vem. A Não. gente nasce, Deus dá a nossa família, mas a gente escolhe a família que a gente constrói daqui para frente. Então, quando você dizia da parte da mágoa que você tem, às vezes, que você tinha pelos seus pais, pela sua mãe, e eu sempre falava com você, eles são seus pais, e eles vão ser os seus pais para sempre. Você veio deles. Então, tira essa mágoa do seu coração, vai lá no seu pai, conversa com ele, lembra que eu te falei várias vezes? Você vai Aham. ficar mais feliz fazendo isso. Uhum. E as coisas foram encaminhando. E outra coisa que encaminhou também, que eu adorei, que foi o tratamento do seu filho. Foi. Que quando você falou, agora por último, que você falou para mim, que quando você vai organizando as coisas na vida, tudo vai andando. E o Sim. tratamento do seu filho, lembra o desespero que você estava no início, depois você conseguiu arrumar pelo Unimed, ele estava fazendo Tá. tratamento pelo Unimed. Sim. Então, assim, um desespero financeiro, tanto de coisas que você conseguiu resolver na sua vida, resolvendo apenas o seu lado financeiro, né? Apenas não, né? Resolvendo o seu lado Uhum. financeiro, tudo foi encaminhando e você conseguiu organizar toda a sua Tudo vida. foi. Graças a Deus. Ô, Lohane, então, para finalizar a nossa live, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que passam pelo mesmo problema que você e que às vezes não têm coragem, né? Porque eu acho que você é muito corajosa. Primeiro, de ter assumido o problema que você estava, de estar com um problema financeiro. Segundo, de ter procurado ajuda para resolver esse problema financeiro seu. E terceiro, de ter aceitado o convite de participar do meu podcast. Que a hora que você falou assim, não, eu vou, e você pode falar o que você quiser, que eu estou disposta a ajudar o máximo de pessoas possível a sair dessa situação. Porque eu Sim. lembro uma frase que você me falou desde o nosso atendimento e eu lembrei que você falou para mim hoje de novo. Você falou assim para mim, eu quero que todo mundo tenha a sensação de sair do desespero que eu estava vivendo e de dormir uma noite tranquila de sono, que é o que eu estou tendo agora. Então eu queria que você, como passou por essa situação, essa mensagem vindo de você vai ser melhor do que de mim. Então você falar de coração mesmo. O que que você fala para essas pessoas que estão passando por essa situação que você passou, o quanto isso foi bom para a sua vida e o que que essas pessoas precisam para ter essa coragem que você teve de tomar essa decisão, de querer mudar e o que que isso influenciou na sua vida positivamente. Bom, gente, primeiramente, não é fácil. Não é uma situação fácil de decidir, mas eu me vi. Eu vou falar mais aberto para vocês, porque fica mais fácil de entender. Eu me via num beco sem saída. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia por onde começar. Eu tinha um filho, tenho um filho para criar. Meu filho, ele tem autismo, então demanda Um cuidado atendimento, maior seu, né? um cuidado maior. Então, eu entrei em depressão, eu não tava tendo, conseguia cuidar dele, eu não conseguia cuidar do meu marido, eu não conseguia cuidar de mim, nem da minha própria empresa. E a gente tem medo, o medo não adianta, o medo é inevitável, ele sempre vai estar ali. Mas você tem que ser maior do que o seu medo. O não você já tem. Eu sempre uso essa frase, eu falo direto para ela, eu falo, não você já tem. Corre atrás do sim. Corre atrás. E se? Ah, mas, mas e se der certo? Então a gente tem que ser o mais positivo possível diante das situações. E quando eu conversei com a Nayara, eu estava tão negativa, eu estava em ambientes negativos, ouvindo só coisas negativas. E aí eu mudei de ambiência, conheci pessoas que estavam talvez até na mesma situação, mas que conseguiram resolver, sendo mais positivos comigo. E
é normal a gente passar por essas situações, mas não é normal a gente não pedir ajuda. Todo mundo precisa de ajuda. Seja para qualquer coisa que você for passar na sua vida. Seja por situação de emocional, situação financeira, situação de pessoa física ou de pessoa jurídica. A gente sempre, todo mundo precisa de ajuda. Todo mundo precisa de alguém. A gente não pode ser muito sozinho nesse mundo. E não ter vergonha, é difícil. No início foi, igual eu falei pra vocês, eu tinha muita vergonha. Eu pensava assim, nossa, como que eu vou falar pra ela? Que ela vai olhar pra mim e falar assim, nossa, mas ai, você tá endividada, não sei o quê. Eu ficava com vergonha de às vezes aparecer aqui. Mas, gente, a gente não pode se ligar com essas questões, a gente não pode se ligar para opiniões alheias. Porque senão a gente não vive. Se a gente ficar ligando para opinião alheia, que sempre rebaixa a gente não vai para frente. Então é procurar a ajuda correta, como eu fiz. Primeiro trabalhar dentro de você, que você precisa de ajuda. Ter a humildade, porque a gente tem que ter, nesse momento, a gente tem que ter a humildade, igual a Nayara falou, de reconhecer que eu errei, eu que fiz o erro, e eu que vou ter que consertar, e eu vou consertar. Buscar as ferramentas certas, a pessoa certa que vai te instruir, que foi o que aconteceu comigo. Então, a mensagem que eu deixo para vocês é que tudo passa, por mais difícil que pareça. Se você ficar sozinho você não consegue sair. Você precisa de ajuda. Que foi para mim tanto no emocional quanto no financeiro. Que agora, graças a Deus, está equilibrado, graças à ajuda da Nayara. Então, esse é o recado que eu passo para vocês. Não deixem de pedir ajuda. E não tenham vergonha. É enfrentando os desafios que a gente vai crescendo. Ô, Lohane, eu queria te dar os parabéns pela sua coragem. Assim, eu adorei te conhecer. Eu não te conhecia antes. E para mim, assim, quanto mais mulheres eu conheço como você, eu fico mais feliz. Porque, assim, como você falou, você tem um filho, você tem uma família que depende de você, que depende do seu esposo também. Mas, assim, é maravilhoso e fascinante essa libertação e essa transformação que a gente faz na vida da gente. E é igual eu falo para todo mundo, quando as pessoas têm dívidas, elas não devem focar só na dívida. Porque Uhum. quando você foca só na dívida, você não consegue sair dela. E toda dívida, ela é pagável. Toda dívida, ela tem solução. Não existe dívida impagável. E o que o banco te cobra, o que o cheque especial está te cobrando, o que o cartão de crédito está te cobrando, não é o que você realmente deve. Tenha estratégia para todos os tipos de vidas que existem. Então, assim, é importante você conhecer a estratégia correta para você. Não é que você vai deixar de quitar aquela dívida, é você quitar de um valor justo, que você realmente deve. Porque enquanto as pessoas começam eu vou conseguir sozinho, eu vou conseguir sozinho, aí elas fazem outro empréstimo e passam um cartão para pagar outro cartão, passa o cartão na máquina e paga três cartões que estão vencidos, enquanto elas continuarem nessa bola de neve, não tem solução. Então, assim, não existe dívida impagável. Toda dívida, ela é possível de ser paga por o preço justo que você deve. Então, assim, eu quero te agradecer muito de ter recebido esse convite meu, de ter aceitado ele, de participar do meu quadro agora. E gratidão por compartilhar com todo mundo a sua jornada. Você pode ter certeza que, por mais simples que pareça, quando você fala sobre a sua vida, você pensar que não, mas o que eu vou falar, todo mundo já sabe o que eu vou falar. Uhum. E realmente não é isso. Às vezes eu já recebi, eu já recebi mensagens do meu telefone falando de pessoas que queriam tirar a vida por conta de dívida. Então, assim, às vezes essa live que nós estamos fazendo agora, ela pode salvar uma vida. Se ela Uhum. salvar uma vida, ela já valeu a pena os 30 minutos que nós tivemos aqui conversando nós duas. Sim. Então, assim, eu quero te agradecer muito e eu queria que você falasse para o pessoal agora, antes da gente finalizar, sobre a sua loja. Onde que é, o Ah, que você vende. Porque tem um monte de gente falando aqui que já está querendo conhecer a sua loja, seus produtos. Pode falar sobre a sua bem, loja, por gentileza. inclusive, eu estou aqui, mas eu vim aqui porque Trabalhando se eu até agora. porque se eu tivesse lá em casa, meu filho, se ele acordasse, ele não ia deixar eu fazer a live. A loja fica aqui no Ipanema, fica na Avenida Ari Pessoa Franco, 925, atrás do Colégio Marinês, perto do Decorfest. A loja chama Utilidades e CIA. Temos no Instagram, o Instagram que eu estou é da loja, então já aproveitem para seguir. E será um prazer atender vocês aqui. A gente trabalha aqui de segunda a sexta de 9 às 18 horas e sábado de 9 até às 13.
Então, aproveitando o gancho, eu quero te agradecer, Nayara, pelo convite. É a primeira vez que eu participo. Peço desculpas se às vezes eu me embananei nas palavras, mas é porque a gente fica um pouquinho nervosa. Não, É, foi maravilhoso. Eu como, queria mesmo que fosse o mais natural possível. Eu não como eu não queria tô. realmente o que você sentia. Então, assim, eu transpareci para vocês. Depois, se tiver uma outra oportunidade, adoraria encontrar novamente, adorei. E se vocês precisarem de qualquer conversa amiga, qualquer dúvida vocês tiram com a Nayara, que ela tem as técnicas e ferramentas corretas, mas se quiserem uma conversa amiga, podem contar comigo. Se Se quiser uma mesa posta, pode ir na sua loja que quiser você uma ensina a mesa fazer, né, posta, Lohane? se quiser uma mesa posta, pode vir aqui. Mas se vocês tiverem a oportunidade, façam a mentoria com a Nayara, porque é igual ela falou, é as ferramentas corretas que nunca se passou pela minha cabeça. Nunca se passou pela minha cabeça de pensar assim, eu vou fazer dessa forma que ela. Nunca, gente, não passa. São coisas que ela estudou, ela domina, ela sabe como faz, que é coisa que não passa da nossa cabeça. Então vale muito a pena. Eu indico para todo mundo onde eu vou, eu falo da Nayara. A Yara postou aqui, ô Lohane, cortou. A Yara postou aqui que a sua loja é perfeita para a mãe que precisa de presente para filho de última hora da escola. Verdade. Verdade. Aqui tem de tudo um pouco, gente. Então vai ser um prazer atender vocês aqui. Tem corredor de preço único de 6 e de 20, a taça de aguinha que é de R$ 20. Então vai ser um prazer atender vocês. Estou O muito pessoal honrada. perguntou se, o pessoal perguntou se a live vai ficar salva. Quem chegou atrasado, a live vai ficar salva. Não deixem de encaminhar para que vocês saibam que precisam de ouvir essa live, que precisam ouvir o que a Lohane disse para vocês. Então ela vai ficar salva no meu Instagram. Compartilhem ela em dívida. Qualquer ajuda, no mínimo que você acha que ela seja, ela é muito importante. Sim. Então compartilhe essa live com o maior número de pessoas que vocês conheçam, para que elas realmente criem a coragem, pelo menos, de encarar a situação que elas estão vivendo e querer essa mudança. E saber que essa mudança ela é possível e ela é necessária, né, Lohane? Sim, muito necessário. Nossa, eu sempre falo, igual eu falei para Nayara no dia, igual torno a falar, já passei por tanta coisa que a gente acha que nunca iria passar ou vencer, que, que a gente tem que ter forças para poder ter uma vida de abundância. Eu nunca vou esquecer o que a Nayara fala. Ela fala, todo mundo merece uma vida de abundância, porque merece. E começa por você. Somente você pode fazer por você. Você pode decidir por você. A gente é que gosta da gente. Então, se você quer o melhor para você, uma noite tranquila de sono, assim como eu estou tendo, procurem a Nayara. É o caminho São, se- certo. são sempre três passos, né, Lohane? Sim, Livrar da dívida, para você ter uma noite de sono tranquila e para você ser mais feliz. Porque sim, uma coisa leva a sim, outra, né? Quando você se livra das dívidas, você consegue dormir tranquila, você consegue ser mais feliz e sim. mais produtiva, que quando você dorme, você sempre será mais produtiva, né? E No nossa, seu trabalho. eu mudei muito, muito, muito mesmo. Mudei para melhor, graças a Deus. Já estou conseguindo fazer coisas que eu não conseguia fazer, cuidar mais de mim, me ver com outros olhos, ter mais tempo de qualidade com a minha família e muito mais tranquilo. Não, que bom. Pessoal, então eu vou agradecer a todos e eu espero todos vocês toda quarta-feira, às 19 horas. Nós vamos ter esse quadro. Ele agora tem um novo nome, ele vai chamar Namarra Cast, que nós vamos cada dia participar com um profissional ou uma pessoa da área que para ter essas viradas de chaves para vocês também conseguirem sair dessa situação de dívidas. Então fiquem ligados no meu Instagram, que toda quarta-feira às 19 horas nós vamos fazer esse programa na MarraCast, tá ok? Muito obrigada a todos, obrigada, viu, Lohane? Eu que Um grande agradeço, Nayara. Com beijo para todos. Muito obrigada a Depois eu todos vou que ir comprar mais taças. vem mesmo. Então tá bom, gente. Um abraço, viu? Muito Um abraço, fica com Deus, obrigada. viu? Amém. Com Deus também. Tchau, Tchau. tchau.